Graça e paz, irmãos, boa noite. Quarta-feira, aí, 17 de fevereiro de 2021. Estamos aqui em mais um projeto de vida para 2021 na área emocional. Vocês devem estar percebendo que eu estou num lugar diferente, aqui é a minha sala. Estou na igreja, mas hoje nós não estamos podendo gravar lá do altar, porque tem algumas pessoas que fazem parte do multimídia. O Levi, por exemplo, não está bem de saúde, então não podemos montar todo o cenário lá para o culto, para transmitir lá do altar. Por isso que eu estou aqui na minha sala. Mas vamos lá, temos falado sempre, eu falo como psicólogo, eu sempre tenho falado o seguinte: a gente precisa estar atento às questões emocionais. Um dos nossos carros-chefes também é a questão emocional, não é só o espiritual. Tem muita gente dentro das igrejas que tem boa intenção, amam a Deus, se dedicam a Deus, mas se esbarram em problemas emocionais e por conta disso não crescem espiritualmente. Então, nosso motivo de estarmos aqui falando de projeto de vida para a vida emocional em 2021 é para que você entenda que, por mais que você leia a Bíblia transforma você, mas você precisa se permitir na vida emocional. Buscar a Deus, oração, leitura da Bíblia, que a gente fala da Bíblia e oração, que é a nossa vitamina, isso tudo vai fazer com que você cresça espiritualmente. Mas tem coisas na sua vida emocional, talvez coisas do seu passado, coisas atualmente, que você ainda não soube trabalhar. E a gente está aqui para falar exatamente sobre isso, para que o seu 2021 seja amplo e você também tenha projetos de melhorar emocionalmente e deixar Deus agir na sua vida. Semanas atrás eu falei um pouquinho sobre o tema maturidade. Deus tem dois desejos para todos nós. O primeiro o desejo dele é que a gente seja salvo, que nos tornemos seus filhos. O segundo é que nós sejamos maduros. Que a gente saiba lidar com as provações, com as decepções, com as perdas na nossa vida. O que eu acho interessante, que eu sempre coloco, nós vemos muitas pessoas, especialmente nos dias de hoje, os cristãos, eles têm sido extremamente superficiais nas suas vidas. Sabe o que acontece? Por conta de um problema, de uma provação, uma falta de dinheiro, uma demissão, alguma coisa, alguns abandonam a fé. Então Deus deseja que eu e você sejamos maduros emocionalmente, maduros, não apenas que a gente receba Jesus, que a gente aceite Jesus, mas que a gente amadureça na fé quando a gente vai lidar com provação, com perdas e com frustrações, né? Então o tema de hoje exclusivamente é o passado e o futuro. Eu coloquei até uma frase aqui que eu quero ler: não permita que o ontem ou o amanhã atrapalhem o seu equilíbrio de hoje. Vou repetir: não permitam que o ontem ou o amanhã atrapalhem o seu equilíbrio de hoje. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês nessa introdução aqui? Não adianta, irmãos, você ficar focado só no futuro. Como não adianta você ficar se lamentando pelo seu passado. Isso tudo vai impedir que haja equilíbrio na sua vida emocional no presente. E vou dizer uma coisa para você: nós temos que aprender com o nosso passado. Ele vai nos tornar fortes no presente, para que a gente possa, no presente, projetar o nosso futuro. É assim. Se você quer 2021, sempre uso uma frase do Einstein, de que é insano da minha parte eu acreditar que se eu tô tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, eu vou ter algo diferente. Então, se você quer um 2021 diferente na sua vida emocional, então é hora de você se posicionar. Se posicionar diante das perdas, das frustrações, das decepções, das angústias, das provações, e realmente entender que Deus tem um propósito muito bem definido para você. Quero começar hoje com um texto bem diferente. Quando Jesus estava na cruz, né, e o foco agora são os dois ladrões. Jesus estava lá crucificado no meio de dois ladrões. Um deles falou o seguinte, está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 39b. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro fala o seguinte, diferente do primeiro, que vai com acusação para cima de Jesus, o segundo ele fala o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí a resposta, Jesus chama atenção para a frase desse outro ladrão da cruz, né? Apenas aquele que reconhece o seu senhorio. Aí Jesus, ele tem a atenção voltada para esse ladrão, e ele diz o seguinte, em Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Interessante, gente, que os ladrões aqui, eles não tiveram tempo para viver uma vida cristã. Eles tinham passado horrendo. Eles tinham passado como ladrão. Era o que eles eram. A Bíblia diz somente isso, que eles eram ladrões. E interessante, tem algo aqui que eu coloco como uma lição de vida.
O que fazemos diante de Jesus hoje é mais relevante para o nosso futuro do que os erros do passado. Quantas pessoas ficam se lamentando pelas injustiças, pelos erros, pelo que aconteceu no seu passado, pelo marido que te traiu, pelo filho que foi ingrato, pelo líder que não foi legal com você e tudo mais. Então, aqui nós vamos colocar o nosso hoje, que ele é muito mais relevante para o nosso futuro do que os erros do passado. Uma pessoa, se você deseja manter o seu equilíbrio emocional e alcançar essa tão sonhada maturidade, você vai precisar saber lidar com o seu passado. Queridos, todos nós que estamos aqui agora, neste momento, assistindo essa live, todos nós temos algo do nosso passado que talvez a gente se envergonha disso, ou talvez que a gente não quer pensar, ou talvez que a gente não gosta de ter lembranças daquilo, todos nós. Mas a questão é que o nosso passado não pode definir o que vai ser lá na frente. E aqui o ladrão da cruz mostra exatamente isso. Jesus, o ladrão, ele conta para Jesus, né? E Jesus, ele vê que ele fez as coisas erradas no passado, né? Mas olha só, o outro criminoso, ele fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te mesmo e a nós também. Mas o outro que quer realmente, que não está levando em consideração o seu passado, mas o presente, qual era o presente dele? Ele estava com Jesus na cruz. Ele tinha que aproveitar aquele momento e fazer com que a vida dele mudasse naquele momento. E ele repreende o outro amigo, colega, né, dele lá de cruz. Olha que estranho falar isso, né? Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos aqui sendo punidos com justiça. E ele fala, né? Ele reconhece. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. É quando naquela hora Jesus fala que em verdade você estará comigo mesmo no paraíso. E que ele realmente é salvo. Então olha só que interessante. O modelo dele aqui. Jesus não levou em conta o passado dele. Eu não estou dizendo aqui de um passado que a pessoa não houve arrependimento. Aqui é óbvio que houve arrependimento. Esse homem aqui mesmo mostra, olha, eu tenho culpa por esse passado meu. E o que está acontecendo com a gente merece, ele fala para o outro ladrão da cruz. Mas Jesus não, então, houve arrependimento. Mas ele se concentra em bendizer ao Senhor e ele se concentra em pedir para Jesus a respeito do futuro. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino, dependendo da sua versão, né? Muitas pessoas, elas têm perdido o equilíbrio, porque elas estão olhando para o seu passado, para os seus erros, ao invés de se concentrar naquilo que Jesus fez por você e faz, né, por você hoje. Entenda o seguinte, quando a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. Independente do que aconteceu com você no seu passado, se foi um pecado, você se arrependeu, beleza, esse passado não pode interferir mais. Foram injustiças, e é disso que a gente vai estar falando um pouquinho agora. Que coisas que não dá para mudar, queridos. Eu tenho muito algo comigo quando eu estou atendendo meus pacientes no consultório, eu falo muito para eles o seguinte: isso tem como mudar essa história da tua vida? Não, não tem. Então a gente tem que trabalhar com as novas possibilidades. Então nós temos que trabalhar com possibilidades de mudança do nosso presente. Enquanto o nosso passado ele for vivo, ele está definindo o nosso futuro. Enquanto o nosso passado ele for vivo agora, no nosso presente, ele vai definir o nosso futuro e ele pode definir como algo trágico, na maioria das vezes, né? Pessoas imaturas estão perdendo o equilíbrio hoje por conta do seu passado, por conta de injustiça, por conta de tanta coisa. Estão perdendo o equilíbrio na fidelidade, na intensidade, na santidade, na graça, no serviço e nos sonhos. Por quê? Porque estão se concentrando no seu passado. Essas pessoas, elas concordam que tem que ter um equilíbrio aqui, elas sabem que tem que viver bem o seu presente, né? Contudo, não tem uma atitude com relação ao seu passado. Escuta, meu querido, o que eu vou dizer para você. Você tem duas alternativas aqui hoje comigo. Ou você se deixa amadurecer através dos problemas e fazer com que o seu passado amadureça você, ou então você vai viver por toda a vida as consequências de um passado que você não pode mudar mais. A maioria das coisas já aconteceu, não tem como mudar. Nós podemos talvez melhorar nos dias de hoje. Mas as pessoas insistem em continuar tomando atitudes baseadas nas suas vivências do seu passado. Como eu vou dar alguns exemplos aqui. Para lidar bem com o passado, precisamos deixar a graça de Deus trabalhar em algumas áreas da nossa vida. Eu coloquei aqui duas áreas, mas hoje eu vou falar só sobre uma área. Mas para que a gente possa lidar bem com o nosso passado, com tudo aquilo que nos aconteceu no passado.
A gente precisa deixar a graça de Deus interferir em duas áreas da nossa vida, que são áreas emocionais. A primeira é a área das mágoas, que é o que eu vou estar falando hoje. E a outra é a área dos erros, até pecados que foram cometidos no passado. Essa nós vamos falar numa próxima oportunidade. Mas hoje eu quero falar um pouco apenas a respeito das mágoas, dos ressentimentos, dos problemas que passamos no nosso passado, né? Por conta das injustiças. Qual é a diferença, André, de mágoa e de ressentimento? Eu sempre dou uma diferença bem básica para a gente entender. Se você tem uma árvore na sua casa, uma árvore, um matinho, uma árvore que está sendo plantada, igual na minha casa a gente plantou uma árvore recentemente, se eu fizer isso aqui, eu puxo, eu consigo arrancar ela. É fácil de arrancar. Agora, aquela árvore da minha casa, daqui a alguns anos, ela vai criar raízes, o tronco dela vai ficar mais grosso e eu não vou conseguir mais arrancar ela. Muitas pessoas, quando querem arrancar árvores grandes, elas cortam, o toco fica e se não pôr fogo vai brotar novamente, tem que pôr fogo no toco até matar até na raiz. O que é mágoa? É a árvore pequena, meu querido. É aquela árvore que foi plantada, aquele matinho, aquela tiririca que você arranca com facilidade. O que é ressentimento? É aquela árvore enraizada. É aquela árvore que ela foi enraizada ao longo do tempo, onde de alguma forma aquela mágoa foi alimentada e ela virou ressentimento. Qual das duas é mais fácil? É óbvio que é a mágoa. Por isso, meu querido, o seu passado mais recente precisa ser resolvido rápido. Se tem coisas do seu passado mais lá atrás que ainda não foi resolvida, é hora de resolver. Porque com certeza isso interfere no seu presente através das suas atitudes, dos seus comportamentos, das ideias que você tem, o seu humor. Queridos, tudo interfere. Por isso que emoção é um dos nossos carro-chefes. Tem pessoas que amam a Deus dentro da igreja. Amam a Deus de verdade, mas não conseguem se desvencilhar, se desligar do seu passado e por conta disso vão fazer com que o seu futuro seja uma tragédia. Eu quero citar aqui, não podia fugir dele, né, da vida de José. José, quando ele foi governador do Egito, ele se casou e teve 2 filhos. Ele teve 2 filhos, um chamado Manassés e o outro filho chamado Efraim. Vamos ler? Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. Vamos ver o que diz. Ao primeiro filho de José, né? Ele deu o nome de Manassés. E os judeus tinham algo interessante. Os nomes dos filhos estavam muito ligados, né, à história de vida deles. E aí o versículo diz que ele deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Então, o primeiro Manassés, ele significa esquecimento do trabalho, esquecimento do sofrimento, esquecimento de todo o passado dele. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, o segundo filho fala de crescimento, frutificação, prosperidade. Então, a ordem é: primeiro, a gente precisa esquecer do nosso passado. E aqui nós vamos ver que esquecer não é deletar da nossa memória. Nós precisamos esquecer para que depois venha o crescimento. E foi exatamente assim na vida de José. Quando ele teve o primeiro filho, ele colocou o primeiro filho como a prova de que ele tinha esquecido do passado dele, de todas as tragédias, tudo que os irmãos dele fizeram com ele, de todo o trabalho que ele teve, de todo o sofrimento. Aí o segundo filho, ele vem com uma nova perspectiva, já que ele tinha esquecido, então Deus conseguia trabalhar na vida dele. Então o segundo filho falava de crescimento, de prosperidade. É importante, querido, para eu e você entender ao exemplo de José, né, que para eu e você, né, para a gente poder crescer na vida, primeiro, né, para nascer um Efraim, ou seja, o segundo filho, né, para você prosperar, para você crescer na vida, para você frutificar, primeiro precisa nascer um Manassés. O que é nascer um Manassés? Primeiro, para você avançar o futuro, você precisa esquecer o seu passado. E eu vou já falar um pouquinho sobre o que é esquecer o passado. Está muito longe de deletar, nós não temos esse poder. Então vamos gravar aqui que é importante para que nasça um Efraim na sua vida, para que você possa ter prosperidade, crescimento, frutificação. Precisa nascer primeiro um Manassés, ou seja, você primeiro precisa esquecer, você precisa deixar para trás todo o sofrimento, todas as injustiças que fizeram com você. Só que quando a gente olha o passado de José, nós vamos ver uma coisa: o passado dele, né, de José, não é marcado por erros. A gente não vê José pecando, a gente vê José sendo injustiçado.
Isso a gente vê. E é importante a gente entender aqui que os nomes dos filhos de José não estavam ligados a pecado, estavam ligados a injustiças na vida de José. Traído pelos irmãos, olha as injustiças de José. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado pela mulher de Potifar, abandonado e esquecido na prisão. Gente, é muita coisa para um homem que se achava pelo menos justo diante de Deus, que se achava correto, né? Traição, injustiça, ingratidão e abandono fizeram parte da vida de José, porém não entrou no coração dele. Mas ele não tinha trabalhado isso dentro dele. A Bíblia coloca aqui, tanto é que quando José, ele consegue perceber que o passado dele já tinha ficado para trás, quando os irmãos dele, ele consegue perceber na prática, ele já tinha os filhos dele, José. Mas aí na prática mesmo, porque quando Manassés nasceu, ele diz, eu consegui esquecer o meu passado. E aí quando o segundo filho dele vem, que é um período já de prosperidade na vida dele, ele fala exatamente isso, que ele já é um homem próspero, ele já é um homem frutífero. Mas quando ele encontrou com os irmãos dele, na verdade, tudo isso já tinha acontecido, mas ele viu na prática, e a Bíblia diz, olha que versículo, eu vou chegar nele, que eu estou pulando um pouquinho aqui já, mas José prova mesmo, coloca na prática que ele tinha vencido isso. Vamos lá, esquecer não é amnésia, mas significa não levar em conta, não agir baseado no que aconteceu. Queridos, eu e você, nós não temos esse poder de esquecer, de deletar. O Senhor Jesus, ele fala exatamente isso, que ele joga no mar do esquecimento. O mar do esquecimento para o Senhor é exatamente isso, é não levar em conta. Porque se o Senhor for levar em conta o meu pecado e o seu, o que a gente faz, queridos, quantas vezes nós, como seres humanos, nós deixamos a desejar para com Deus, nós somos muito injustos com o Senhor. No entanto, ele não leva em conta, ele olha o sacrifício de Jesus, a graça de Deus derramada sobre nós, nos perdoa e retoma novamente a nossa vida. E aqui, diversas pessoas, queridos, talvez você que está me ouvindo essa noite, está estagnado no seu passado. Parou por conta de algumas injustiças que você sofreu, por conta de algumas coisas que você sofreu no passado, e eu vou citar algumas coisas aqui. Tem pessoas que ainda levam em conta a traição de um ente querido. Traição talvez do marido, que você escolheu perdoá-lo, da esposa, que você escolheu perdoá-lo. Traição de um ente querido, de um primo, de um parente, de um tio, de um avô, de uma avó. Você ainda leva em conta aquela traição como se tivesse sido hoje. Gente, como tem pessoas assim. Eu e o Loide na internet, a gente trabalha muito com casais, a gente trabalha muito com pessoas que foram traídas pelos seus parceiros ou por suas parceiras. E eles resolvem permanecer, mas torna o casamento um inferno. Por quê? Porque a traição ainda está sendo levada em conta, ela é viva no presente e consequentemente vai destruir esse casamento no futuro, né? Se não trabalhar, não levar em conta, não perdoar, já que escolheu perdoar, levou em conta, então tem que viver o presente. Outra coisa, a injustiça que sofreram no emprego. Tem pessoas que nunca esquecem aquela vergonha que você passou em público, aquela chamada de atenção que fizeram, o patrão que demitiu você porque trocou você por um outro funcionário, mas você na verdade era melhor funcionário, ele te trocou por outro. A pessoa ela não consegue levantar com as injustiças que sofreram no trabalho com outras pessoas, né? A ingratidão de um filho. Eu sou pai, né? E eu sei que os filhos, uma hora ou uma outra, eles vão decepcionar a gente. E às vezes você tem uma decepção muito grande, ou teve, né? Uma decepção muito grande com um dos seus filhos, né? E houve uma ingratidão por parte dele. E às vezes você não consegue, fica estagnado, lembrando o que seu filho fez no passado e não consegue se levantar diante disso. O abandono, por exemplo, você que é líder aqui na igreja, ou já foi líder, né? Um abandono de um liderado. Um liderado, uma ovelha sua, talvez, um discípulo seu, que abandonou você. Gente, já foi abandonado por tanta gente nessa vida, no reino de Deus, na igreja, ou pessoas, quantas pessoas, por exemplo, queridos, isso é muito comum aqui, você investe, você tira os carrapichos dela, e na verdade, de repente, ela está bem, e ela vai para outra igreja. O reino é de Deus, queridos, nós não somos dono de ninguém. E às vezes a gente olha isso como uma ingratidão. E aí o que a gente vê? A gente fica olhando aquele abandono e por conta disso a gente vai ver que a gente para até de cuidar de outros. Por quê? Porque o passado está estagnando o seu presente. Consequentemente, está definindo um futuro trágico para você. Por isso, essas pessoas, né, elas andam baseadas nesses traumas e não no que Deus diz a respeito delas. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui essa noite. Você serve a Deus? Seja honesto com você. Você serve a Deus realmente porque você ama a Deus?
Ah, pastor, eu amo a Deus, mas tem coisas que é muito difícil que acontecem na igreja. E realmente, irmãos, tem coisas que acontecem na igreja, na questão no que diz respeito a relacionamentos, principalmente, não devia acontecer, mas acontece. Então a gente tem que estar sujeito a isso. Quase o quê? Nem todas as pessoas que estão aqui dentro da igreja, elas são convertidas de verdade. Junto com o trigo vem o joio. Então não tem jeito, é bíblico isso. As pessoas ficam se lamentando. Isso é maturidade quando a gente para de se lamentar, quando a gente para de se estagnar por conta de algo que fizeram com a gente no passado. Querido, quando você ficar se lamentando por aquilo que fizeram, pela vergonha que você passou, pela injustiça que fizeram com você lá no passado, você nunca vai projetar o seu futuro. Não tem a mínima possibilidade de fazer isso. Então, se você realmente quer ter um presente realmente saudável, você vai ter que deixar o passado para trás e trabalhar ele. Uma postura terrível que nós temos visto aqui, as pessoas projetam o passado para o futuro. Elas pegam o seu passado e elas projetam algo agora e automaticamente estão destruindo o seu futuro. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Não se relacionam ou deixam de investir em pessoas, como eu já coloquei, pois tem medo de serem traídos como foram no passado. Eu sinto te dizer, meu amado, eu sinto te dizer. Se você ainda não foi traído ou abandonado por alguém, é muito provável que isso ainda aconteça com você. Faz parte da vida. Faz parte, por exemplo, essas questões da vida de abandono. E aí a pessoa tem um relacionamento amoroso dela que não deu certo, ou traiu ela, nunca mais vai querer arrumar ninguém. Não quer arrumar outro namorado, não quer casar, não quer nada. Não quer mais liderar porque o liderado traiu, abandonou. Então você está fazendo com que aquilo que aconteceu no seu passado, você viva o presente e projete o seu futuro. Outra coisa, recusam-se a ajudar alguém que necessita por receio de receberem a mesma dose de ingratidão que lhe foi dada em alguma situação parecida do passado. Quantas vezes, queridos, eu e você, nós vamos ajudar a gente, ajudamos já. Talvez as pessoas nem agradeceram, ou se agradeceram na teoria, não agradeceram na prática. Mas faz parte, queridos. Faz parte da nossa vida. Quem tem filhos, família é assim. Às vezes você ajuda um parente seu, você ajuda um amigo, talvez aquele mesmo amigo teu te abandona. É injusto? É injusto. Não foi correto da parte dele? Provavelmente não foi correto. Mas está sujeito aí, vai viver, vai destruir o seu presente por causa disso que fizeram lá atrás. E Jesus diz que a gente tem que perdoar, porque o perdão é algo que eu faço por mim. Eu vou falar mais no final a respeito disso, né? Pressionados entre o passado e o futuro, muitos têm perdido seu equilíbrio no presente. Como consequência, não vivem o melhor de Deus. Quantas pessoas eu tenho visto na igreja que estão presas ao seu passado, estão presas, elas não crescem espiritualmente. Não crescem porque de alguma forma estão presas aos acontecimentos lá de trás, às injustiças. José foi tão injustiçado. E mesmo sendo injustiçado, ele não ficou estagnado lá culpando os irmãos. Porque fizeram isso comigo. Porque depois a esposa de Potifar mentiu. Eu estou aqui nessa prisão, esquecido e preso injustamente. Sou escravo injustamente. Ele não ficou fazendo isso não, gente. Ele não ficou simplesmente lamentando pelo passado dele. Ele viveu o presente. Irmãos, você e eu, nós precisamos viver esse presente. Você quer projetar o seu 2021 mesmo? Então começa a partir de agora. Isso é maturidade, como nós falamos lá atrás, maturidade emocional. Eu preciso abandonar, deixando para trás aquilo que ficou, né? Como o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo. Eu preciso aprender a deixar, e o apóstolo Paulo está falando assim, deixa a mágoa, deixa o ressentimento, deixa as injustiças, deixa o que as pessoas fizeram com você, deixa as situações para trás e vamos prosseguir para o alvo que é Jesus. Vamos prosseguir, porque senão eu não vou para lugar algum. Precisamos, eu coloquei aqui, né? Se a gente quer maturidade, a gente tem que ter duas atitudes com relação ao passado. Anota aí se você está anotando. Se você realmente quer ser uma pessoa madura emocionalmente, você precisa ter duas atitudes com relação ao seu passado. Primeira, é aceitar o seu passado. Aceitar porque não vai mudar. E a segunda é o perdão. Então, na primeira, eu acho muito interessante isso, né? Precisamos aceitar o que aconteceu como algo que faz parte da vida. Resultado nem sempre da vontade de Deus, foi uma permissão, né? Mas de um mundo caído sem Deus. Queridos, tem muita coisa que acontece na nossa vida que não seria aquilo que Deus tinha planejado. Mas foi por uma permissão dele. Por quê? Por causa desse mundo caído que a gente está vivendo. Por exemplo, não era para eu e você experimentarmos a morte. Não era para a gente morrer. E por quê? Então Deus
Ele simplesmente permitiu que o homem vivesse aqui nessa terra com as consequências do pecado. Mas na verdade, o que acontece? Eu e você, nós experimentamos a morte, aí Deus colocou algo que já era eterno desde lá de Adão e Eva. Ele colocou o céu para eu e você. Já que não dá para ficar aqui nessa terra eternamente, o plano continua o mesmo. Vai ser lá no céu então, a gente continua lá. Então, eu preciso aceitar. E aceitar, né, que nem sempre foi a vontade de Deus, foi o resultado de uma humanidade caída. Contudo, a gente deve entender que, embora essas coisas podem não ser da vontade de Deus, o Senhor usará para o propósito dele em nossa vida, para que ele se cumpra. Eu acho fantástico em Deus. Deus, ele vira, ele tem uma chave que ele dá uma reviravolta. E tudo aquilo que a gente às vezes acredita que é desgraça na nossa vida, Deus transforma em graça, Deus transforma em bênção, simplesmente para executar os propósitos de Deus. Por exemplo, quando Deus fez Adão e Eva, era para viver eternamente. Aí, quando entrou o pecado, Deus simplesmente, ele não mudou o propósito para o ser humano, ele continua a ser eterno. E aí Deus enviou Jesus, aquela história toda desde Adão e Eva, prometeu que Jesus ia pisar na cabeça da serpente, pisar no calcanhar, aquela coisa toda, e Jesus veio, morreu, ressuscitou, para cumprir um propósito muito bem definido, né? Vamos voltar aqui para alguns exemplos para a gente ver que nem sempre aquilo que acontece a gente fala assim, não foi da vontade de Deus, foi uma permissão de Deus, foi por conta da humanidade caída. Não importa qual foi, o fato é que o propósito de Deus, se você é filho de Deus, se você ama a Deus e se você tem se deixado amadurecer como José deixou, você com certeza vai experimentar o melhor de Deus nessa terra. A traição dos irmãos de José levou ele a um lugar que ele foi usado por Deus para salvar todo aquele mundo antigo, inclusive o Egito. Se ele tivesse parado lá com o pai dele, lá em Canaã, na terra onde eles estavam, ele não teria salvado. Talvez Deus teria usado uma outra pessoa, se ele estivesse longe. Mas ele estava ali, no lugar dele. Por quê? Porque Deus ele ajustou tudo isso ao propósito dele, a traição dos irmãos, e fez como se tornasse bênção. Mas para que Deus fizesse como se tornasse bênção na vida de José, José teve algo que muitas pessoas não têm. Ele trabalhou. Lembra? Manassés, ele esqueceu. A partir do momento que ele esqueceu, ou seja, não é que ele deletou, ele aprendeu a conviver, como eu coloquei aqui para vocês, ele não levou em conta isso. Então o que ele fez? Ele continuou até que Deus frutificou, ele usou ele naquele lugar. Era para ser uma tragédia na vida de José, queridos. Como muitos de vocês talvez tenham visto uma tragédia na sua vida, porque está levando em conta aquilo que aconteceu no seu passado. E emocionalmente falando, você não consegue se desvincular com aquilo. Você só vai conseguir romper na sua vida a partir do momento que você não levar em conta, esquecer como José e fazer com que o seu futuro seja brilhante. Olha, vamos pegar aqui, por exemplo, Davi. A perseguição de Saul levou Davi a ser líder de um grande exército na caverna de Adulão. E isso treinou ele para ser rei, líder do exército todo lá de Israel. Olha que interessante, a traição de Judas levou Jesus para a morte. Mas aí Jesus ressuscitou. Aquilo que fizeram contigo não vai destruir você, pelo contrário, vai fazer você crescer rumo ao chamado que Deus tem para você. Mas depende do meu posicionamento. Depende de como eu olho para essas questões. Tem pessoas que só Jesus, gente, elas lamentam demais. É o seu caso, irmão? Você se lamenta muito o tempo todo? Você fica o tempo todo murmurando? Nunca nada tá bom para você? Ou você é o tipo de pessoa que vira e mexe, o passado está visitando você com força, e aí ele visita e ele define até o seu humor no dia? Não lembro disso, porque quando eu lembro disso, meu Deus, eu já fiquei nervoso, já fiquei azedo, não adianta não, o dia acabou para mim. Ou então, não consegue tomar, como eu já dei exemplos, não consegue tomar atitudes agora no seu presente, quando você lembra do passado, tem que trabalhar ele. É um caso de vida ou morte. Eu sempre falo para as pessoas, vida ou morte emocional e espiritual. Se você não se deixar trabalhar o seu passado, não esquecer como José fez, não levar em conta mais, e deixar que Deus faça justiça com aquilo. Se foi injustiça que fizeram com você, deixa que Deus julgue a sua causa. Não cabe a você julgar a causa das pessoas, né? Em nossa limitação mental, nos tornamos tão traumatizados com os momentos de sofrimento, pois enxergamos nele o nosso fim. A gente acha que não tem mais jeito. Eu já ouvi muito esse consultório. Eu fui fadado a isso, André. Nada vai dar certo na minha vida, não tem jeito.
eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim, não tem como mudar essas coisas. Ah, eu sou difícil de perdoar mesmo. Ah, eu sou uma pessoa difícil de lidar mesmo na minha personalidade. Eu sou assim, não, ninguém nasceu assim, você se tornou assim. Tudo que eu e você somos hoje, nós não nascemos assim, a gente se tornou desse jeito. Aceite em seu coração o fato de que as pessoas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que sua mente entenda que não. Nós não estamos aqui para deixar nossa mente dominar. A gente está aqui para deixar aquilo que nós acreditamos em Deus, aquilo que a Bíblia diz. Nós temos falado muito sobre fé. Fé fraca, fé forte, fé grande, fé pequena. Temos falado isso nos cultos agora, né? E fé é o seguinte, ou eu acredito ou eu não acredito. E a fé é o que vai ajudar você a emocionalmente ficar cada vez mais forte. E se você emocionalmente continuar sendo frágil, as suas emoções vão afetar a sua fé. Olha aí, ó, as duas coisas. Uma coisa afeta a outra. Se aceitarmos, então se eu aceito aquilo que foi de coração, que tudo coopera para o meu bem no meu passado, se aceitarmos isso e ficarmos firmes na nossa fé, nós veremos que as dificuldades geraram em nós perseverança, um caráter firme com Deus. Isso é que importa para o reino. As pessoas mais fortes dentro do reino de Deus são aquelas pessoas que realmente passaram pelo estreito, como a gente fala. Pelos desafios, pelas perdas, pelas frustrações, pelas angústias, pelos desafios que a vida nos tem. Queridos, a vida, ela tem muita coisa para nós. A nossa vida, a minha vida, ela sempre reserva muitas surpresas. Algumas boas e outras não são boas. O fato é que, se eu atravessar e aceitar o meu passado como algo que foi uma permissão de Deus para a minha vida, e eu entender que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o meu bem, beleza, meu querido, eu vou aceitar com perseverança e eu vou ser aprovado pelo Senhor. Para a gente lidar bem com o nosso passado, a gente precisa também, além de aceitar, a gente precisa perdoar. Perdoar quem nos fez mal, quem nos magoou, quem fez uma injustiça com a gente. Ninguém tem capacidade de destruir o propósito de Deus para a nossa vida. E aqui eu falo um pouquinho sobre perdão o seguinte, querido. Perdão, grava isso dentro de você. Perdão não é sentimento. Está muito longe de sentimento. Porque ninguém sente que tem que perdoar alguém que te fez mal, alguém que te injustiçou, alguém que fez algo ruim para você. Perdão é uma atitude de uma pessoa inteligente. De uma pessoa que ama a Deus. Por quê? Porque eu sempre falo isso para as pessoas... perdão, eu não perdoo porque eu sou bonzinho, eu perdoo porque eu me amo, porque toda vez que eu tenho mágoa, eu não perdoo, lembra do início dessa palavra? Ela vai se tornando ressentimento, ela vai enraizando, e aquilo prejudica quem? Aquela pessoa que me fez o mal? Claro que não, ela prejudica apenas a mim, vai acabando comigo por dentro, vai me corroendo por dentro, vai me deteriorando por dentro. Gente, é exatamente isso que a gente tem percebido na vida das pessoas que não sabem lidar com o perdão, que não sabe lidar e entender que eu perdoo porque eu sou nascido de Deus. Eu perdoo porque é uma atitude inteligente que eu tenho para comigo mesmo, para com que eu não tenha nenhum problema emocional, nenhum problema físico, nenhum problema em nada na minha vida. E aí que eu coloquei aqui que ninguém tem capacidade de destruir o propósito de Deus na sua vida. Olha que interessante aqui. Saul, né, ele tentou interferir na vida de Davi, não destruiu os propósitos de Deus na vida de Davi. Os irmãos de José tentaram, não conseguiram destruir os propósitos de Deus na vida de José. Faraó, com todas as 10 pragas, com tudo que ele mandou, tudo que ele fez lá, e mesmo que Deus mandasse as pragas lá, o homem continuou duro, prejudicou o povo de Israel, mesmo Deus enviando as pragas, ele não prejudicou, pelo contrário, deixou Moisés mais forte. Judas, quando entregou Jesus, os religiosos lá pensaram que iam matar e acabar com tudo, pelo contrário, foi mais. Aí quando a gente vai lá na perseguição que aconteceu na época de Estevão, quando Estevão, que foi apedrejado, a Bíblia diz lá no livro de Atos que desencadeou uma grande perseguição. E aí os propósitos de Deus bem definidos, cada um vai para um lado, o evangelho sopra e espalha, né, por toda a terra. Nenhuma dessas pessoas conseguiu anular o chamado de Deus para a vida deles. Eles passaram pelos sofrimentos, né, com tudo que aconteceu, mas o propósito de Deus permaneceu firme. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o chamado de Deus na sua vida? Nós temos uma igreja grande como essa. E aqui nessa igreja continua valendo o mesmo versículo. A seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Poucos são aqueles que se colocam diante de Deus para trabalhar no reino, para trabalhar no ministério, para liderar um PG, para fazer algo pelo reino de Deus. Às vezes você está deixando de fazer porque de alguma forma você causa mágoa, ressentimento dentro do seu coração, ou porque você se acha injustiçado, ou porque você foi traído, ou porque lá atrás algo aconteceu com você. Não importa, queridos. Transforme isso em bênção na sua vida. Deixe que isso se transforme, que o propósito de Deus, né, se cumpra dentro de você. Os perseguidores acabaram cooperando com o propósito divino. É interessante que na Bíblia, que todos os perseguidores, né, como eu coloquei, Saul, os irmãos José, Faraó, Judas, todos esses perseguidores de alguma forma estavam dentro do propósito de Deus. Eu vou dizer algo para você que talvez vai soar como algo muito ruim, estranho, né? Todas as injustiças que você sofreu, deixa Deus cumprir o propósito em você mesmo assim, porque Ele não vai deixar. Agora tem uma pessoa que pode impedir Deus de prosseguir com os propósitos na vida dele. É você mesmo, sou eu mesmo. Só eu posso proibir, só eu posso fazer com que os propósitos de Deus não se encaixem e não venham ter isso na minha vida. Nem as outras pessoas de fora podem, mas eu posso. Como? Ficando guardado lá no passado. Ficando nas lembranças do passado, nos lamentos do passado. Quantas pessoas a gente vê se lamentando, porque na época lá atrás o evangelho era mais gostoso, na época lá atrás tinha músicas que eram muito legais, na época lá atrás, tinha épocas que eu sentia muito mais a presença de Deus. Tudo isso você pode ter dobrado, se você se posicionar diante de Deus e ficar parando de se lamentar por algo que não é mais a mesma coisa como antes, mas que pode ser muito melhor do que antes. Entende, irmãos? Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Porque, como assim faca e o queijo? Nós temos o Senhor do nosso lado. Nós estamos como príncipes do Senhor Jesus. Então as coisas vão dar certo, mas para isso eu preciso me livrar do passado. Olha aqui o que José ele falou para os irmãos dele. Quando José chega lá e fala, olha, eu sou José, né? E os irmãos dele estavam com medo dele fazer algo contra eles, né? A hora que eles estavam no Egito por causa do período da fome, José fala o seguinte, não se preocupem, olha só, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Queridos, e se alguém que passou por Manassés, pelo período de esquecimento, né, do passado, está no Efraim, que é prosperidade, que é frutificação, que é crescimento. José mostra aqui para os irmãos dele que ele realmente, é nessa hora que eu falei para vocês que eu queria chegar lá atrás, que ele cresceu, que ele mostrou que ele já estava um homem maduro, ele chegou ao nível de maturidade, porque os irmãos dele, se lá não impediram o propósito de Deus, quanto mais agora. Debaixo de mágoa, um líder acha que investir em pessoas é perda de tempo. Quantas pessoas estão magoadas aí por conta disso e pararam de investir em gente? Ficaram decepcionadas com célula, ficaram decepcionadas com discípulos e por conta disso hoje não investem mais em pessoas, porque acreditam que elas vão ser ingratas, as pessoas não mudam. Isso é uma crença errada, é uma crença falsa, uma crença limitante, como a gente fala. Na influência do rancor, estou dando exemplo, né? Na influência do rancor, achamos que nosso pai nos machucou com suas palavras simplesmente porque quis e não analisamos o que levou nossos pais a fazerem isso. Talvez sua mãe, o seu pai falou alguma coisa para você que você leva até hoje. Se eu estava fazendo um grupo terapêutico, e um grupo terapêutico com um residente, ele falou o seguinte, eu achei tão interessante isso, aparentemente quem ouve a história é realmente extremamente injusta com ele. Ele falou o seguinte, quando eu era pequena, minha mãe ela não me quis, ela me deu para minha avó, e a minha avó me criou. Mas conforme eu cresci, eu sabia que ela era minha mãe, e eu sempre pedia pro meu pai me levar lá na minha mãe. Quando eu ia lá, ela falava assim, por que você trouxe esse menino aqui? Você sabe que eu não quero esse menino aqui perto de mim? E ele tem lembranças disso até hoje, ele tem 20 e poucos anos. Só que essas lembranças não deixam ele crescer na vida. Essas lembranças não deixam ele prosperar e progredir, porque ele ainda não passou por Manassés, ele não esqueceu. Consequentemente, não tem como crescer, não tem como entrar em Efraim, não tem como progredir, frutificar, prosperar, porque ele fica o tempo todo estagnado. Agora, a gente não sabe o motivo que a mãe largou. Talvez a mãe largou porque não tinha condição financeira alguma para mantê-lo. Talvez a mãe largou por conta de problemas com dependência química. Talvez a mãe largou porque não tinha problemas cognitivos e emocionais para poder criar, não tinha condições. A gente não sabe. Ou talvez a mãe largou porque realmente ela era uma pessoa da vida, que ela queria viver a vida dela, não queria ter filho.
O fato é que nós não podemos julgar, e as pessoas hoje, elas analisam, né, sempre, e julgam as pessoas no passado. Não importa se as pessoas agiram por justiça ou injustiça, o fato é que você se sentiu injustiçado. E isso é importante para você trabalhar a sua vida, esquecer, não levar em conta, deixar de lado para você poder viver. Desistimos do nosso chamado por causa de uma ferida causada por um líder, por exemplo. Quantas pessoas talvez tiveram um líder, um discipulador, que talvez não foi legal com você, causou danos na sua vida e você desiste do seu chamado por causa dessa pessoa. Quem te chamou foi essa pessoa? Quem te chamou foi ela? Foi Deus que te chamou, então é Deus quem vai te capacitar. Quem age na influência da mágoa vai tratar as pessoas com base no que elas fizeram e não no que Deus fez por elas. Quem age sob a influência da mágoa sempre vai ser pessoa amarga. Ou talvez sempre vai ser pessoa murmuradora, pessoa de mal com a vida, pessoas que não levam em conta, né, tudo que talvez é um contexto da sua vida. Queridos, entenda uma coisa, tudo na nossa vida existe um contexto. Não se trata apenas daquele acontecimento, se trata de um contexto todo. E o meu desafio para você hoje é fazer com as pessoas do seu passado o que Deus faz com você todo dia. Sabe o que é? Ele derrama da graça dele. Ah, mas eu não sou Deus para fazer isso. Então só se lembre que está escrito lá na Bíblia, acho que é em João, um dos evangelhos, que se eu não sou capaz de perdoar, Deus não me perdoa também. Então não adianta, se você não é capaz de perdoar, de levar em conta aquilo que é esquecer, né? Levar em conta o que a pessoa fez ou deixou de fazer e trabalhar isso dentro de você e perdoar, você não vai ser perdoado por Deus nunca, enquanto você não perdoar. E o pior de tudo, é pior que não tem como ser pior, né? O pior de tudo é Deus não me perdoar e em segundo plano vem que eu vivo o meu passado no meu presente e projeto uma tragédia para o meu futuro. É isso que você quer para você? Então entenda, o nosso tema de hoje, o passado e o futuro. O seu futuro depende de um posicionamento que você tem agora. Não permita, eu vou ler aquela frase que eu comecei no início, antes de encerrar. Não permita que o seu ontem ou o amanhã atrapalhem o seu equilíbrio hoje. O que seria o amanhã? Só para a gente pincelar. Preocupado com o amanhã, ansiedade, estresse. O salário não vai dar. Ai, o que vai ser do meu casamento? O que vai ser dos meus filhos? Ai, fui demitido. Ah, não sei o quê. A pessoa fica vivendo o futuro. Automaticamente ela não projeta ele. Ela vive uma ansiedade na sua vida. Ou então vive no passado. Gente, Deus nos deu um presente para viver nele. Deus nos deu um presente para viver nele. O passado para nos ensinar a sermos melhores. E o futuro para a gente sonhar. Sonhar em sermos cristãos mais autênticos, cristãos mais verdadeiros, sonhar com aquilo que você quer fazer, o trabalho que você quer, a profissão que você quer, a faculdade que você quer fazer, o lar que você pretende ter na sua vida. Sonhe com tudo isso, mas não deixe que lá atrás as mágoas, os ressentimentos, os problemas do passado, as injustiças do passado interfira na sua vida hoje. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Quero colocar diante do Senhor a sua vida, a minha vida, a nossa vida, para que a gente projete 2021 como uma vida sem mágoas, sem ressentimentos, independente das injustiças que fizeram com a gente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso aqui com os meus irmãos. Eu quero te agradecer por cada um que está aqui nessa live, que está participando comigo, cada um que está ouvindo essas verdades da tua palavra. Eu quero colocar diante da tua presença a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que cada um aqui, Deus, venha ter um entendimento do que realmente precisam de fazer nesse presente, agora, no hoje, para que eles possam projetar o seu futuro. Senhor, eu abençoo aquele que está magoado, aquele que está ressentido, aquele que está se sentindo injustiçado. Deus, aquele que talvez não consegue perdoar, que não consegue esquecer, aquele que está se sentindo frustrado, decepcionado, seja com seu líder, com seu liderado, com pessoas de família. Senhor, ajuda-nos a vencer isso. Ajuda-nos a entender que se trata de um posicionamento nosso. Não vai cair do céu algum sinal para a gente fazer isso, mas é um posicionamento. Eu abençoo cada um dos teus filhos. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão participando comigo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, entenda, meu amado, Deus te deu um presente para você viver nele. E Deus vai permitir e vai continuar permitindo que
aconteçam injustiças na sua vida, ou provações, perdas, frustrações, para ajustar a sua vida, para fazer com que você seja uma pessoa melhor cada vez mais. Amém? Deus abençoe você. Nos encontramos no culto de domingo pela manhã. Aqueles que estiverem às 10 horas da manhã, eu estarei no culto de domingo, ou às 19 horas estaremos aqui firme e forte. Não se esqueça que amanhã pela manhã nós ainda temos a live com os apóstolos, e sexta-feira também às 9 horas da manhã. À noite, na quinta-feira, com o pastor Celinho, às 19 horas, e com a pastora Rosângela, na sexta-feira, às 19 horas, com as mulheres. E sabadão, nós temos o café com os pastores. Estaremos às 10 horas da manhã e firme e forte para alimentar a tua vida e abençoar você. No mais, Deus abençoe você, que a bênção de Deus repouse sobre a tua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Beijão, irmãos.